Então, nosso coelhinho Clarencio ficou assim, né? No vídeo anterior, a gente fez o corpinho, as perninhas, a cabecinha e colocamos os olhos. Hoje nós vamos fazer os bracinhos dele. Aqui eu tenho um pronto, nós vamos fazer os bracinhos e vamos costurar nele, certo? Então, para fazer o bracinho, nós vamos fazer o anel mágico com a nossa cor cru, agulha 3, peguei lá o fio e vou fazer dentro desse anel mágico 6 pontos. 2, 3, 4, vou puxar o fiozinho, né? Porque sempre tem que ser sobre as duas linhas. 5 e 6. E a primeira carreira eu sempre costumo fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. E vamos para a segunda carreira. A segunda carreira nós vamos fazer um aumento em cada ponto e vamos terminar aqui com 12 pontos. Então, os aumentos eu coloco sempre 2 pontos no mesmo buraquinho. Eu vou fazer a carreira toda, sempre fazendo 2 pontos em cada ponto e volto pra gente ver como é feito. Então, terminei aqui a segunda carreira, fiz um aumento em cada ponto, tô com 12 pontos. Como eu não coloco o marcador de carreira, eu vou alinhavando aqui as carreiras, eu prefiro assim. Mas você, se vai colocar o marcador de carreira, agora é a hora de colocar pra gente não se perder, certo? Então, a partir de agora, nós não vamos mais fechar com um ponto baixíssimo, nós já vamos partir para a terceira carreira. Na nossa terceira carreira, eu vou fazer um ponto e no próximo, no segundo, eu vou fazer um aumento. Um ponto e um aumento. Vou fazer assim até o final da minha carreira. No final da minha carreira, eu tenho que estar com 18 pontos. Terminei, então, aqui minha terceira carreira com 18 pontos, vamos para a quarta. Na verdade, assim, agora a gente vai fazer uma sequência de 6 carreiras sem aumentos nem diminuições, cada uma com 18 pontos. Então, nós vamos fazer da quarta até a nona carreira, 18 pontos em cada carreira, sem aumento e nem diminuições. Vou fazer essa sequência e volto aqui pra gente ver como vai ficar. Então, terminei aqui minhas 9 carreiras sem aumentos nem diminuições, tá? Ficou assim, que é a nona carreira. 6 carreiras sem aumentos nem diminuições, né? Estamos na nona carreira. E agora, vamos para a 10ª carreira. Minha carreira começa aqui. A minha 10ª carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a carreira... lembrando que só pega aqui a haste da frente, né, do ponto para fazer a diminuição. Por toda a carreira, ao final da carreira, você precisa ter 12 pontos. Eu vou fazer e mostro para vocês. Terminei aqui minha 10ª carreira. Agora, nós vamos para a 11ª carreira. Na nossa 11ª carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, 1, 2... 3, 4 e uma diminuição. E vou fazer isso mais uma vez, 4 pontos baixos e uma diminuição. Ao final da carreira, eu vou ficar com 10 pontos baixos. Terminei aqui minha 11ª carreira, ficou assim, aqui já formou a mãozinha dele. Agora, eu vou fazer uma sequência. Nós vamos agora para 12ª carreira. Da 12ª carreira até a 21ª carreira, nós vamos trabalhar sem aumentos nem diminuições, cada carreira com 10 pontos baixos. Então, nós vamos fazer agora da carreira 12 até a carreira 21, sem aumentos nem diminuições, trabalhando só de forma circular. Quando chegar na 21ª carreira, eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, terminei aqui. Opa, a câmera não tá focando, focou. Terminei aqui, fiz as 10 carreiras, somente de pontos baixos, sem aumentos nem diminuições. Estou aqui na minha 21ª carreira, ficou assim, né? Aqui o alinhavo que eu faço para demarcar o começo da carreira.
terminei aqui, só vou passar o fio aqui por dentro. Passei o fio ali. E eu vou cortar. Eu vou cortar deixando um pedaço, assim, grande de fio, porque a gente usa esse mesmo fio pra costurar no corpinho dele, certo? Nós vamos colocar um pouquinho de fibra siliconada. Aqui pode tirar agora o nosso marcador. Um pouco só, tá, gente? Não precisa encher muito de fibra siliconada. Vai colocar um pouquinho e daí a gente vai costurar no bracinho do nosso coelhinho. Então, eu vou fazer isso, vou encher com um pouquinho de fibra e vou demarcar ali no coelhinho e mostro pra mostrar como a gente vai costurar. Então, eu enchi aqui o bracinho, não coloquei muita fibra siliconada, não. Um pouquinho aqui no braço, nem bem em cima, nem coloquei, que daí ele dá um pouquinho mais de movimento. Eu vou costurar no coelhinho aqui, ó, abaixo do pescoço, tá? De forma diagonal. Eu vou só segurar aqui assim, ó, tá? Eu não costumo colocar alfinete, mas se você sente dificuldade, coloca um alfinete aqui, que é mais fácil. Eu costumo costurar assim, tá? Mas aí vai de como você se adapta. Então, nós vamos colocar aqui dentro da carreira, agulha, e lá no corpinho dele. De novo aqui. E lá, corpinho dele. Então, eu coloco aqui dentro da carreira, da minha última carreira, tá? E pego aqui bem rente, bem pertinho do bracinho, tá? Coloco aqui, ó. E pertinho. Tipo, ponto aqui, bem pertinho. Tá vendo? Ficou bem acabadinho. Aí, aqui no final, a gente faz um arremate, eu faço assim, ó. Passei ali, passo a agulha aqui dentro, ó. Puxo bem, vou fazer mais uma vez pra ficar firme. Porque se a gente dá isso aqui pra criança, às vezes eles puxam, né, e tal. E aí, se não tiver bem arrematadinho, pode correr o risco de cair o bracinho dele. Então, bem firme. Arrematei 2 vezes. Eu introduzo a agulha aqui, ó. E saio com ela em qualquer canto do meu amigurumi. Puxo bem pra esse nozinho entrar. Tá? E corto bem reto, bem pertinho aqui. O fiozinho entra lá dentro. E assim ficou o bracinho dele, tá? Então, a gente vai fazer o outro da mesma forma, outro bracinho e costura aqui. Tentar colocar ele na mesma distância aqui na diagonal. Eu vou fazer e daí a gente volta pra fazer a orelhinha dele. Então, pra fazer a orelha do coelhinho, nós vamos fazer novamente o anel mágico. E da mesma forma que a gente fez o bracinho, nós vamos colocar aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. 1, 2, puxa sempre o fiozinho aqui. 3, 4, 5, 6. Puxa o fiozinho pra fechar, puxa bem. Eu termino aqui a primeira carreira sempre com um ponto baixíssimo. E vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer um aumento em cada ponto, terminando a carreira com 12. Então, em cada pontinho baixo, nós vamos fazer 2 pontinhos baixos. Vou fazer essa carreirinha aqui só de aumentos e volto pra gente continuar. Terminei aqui, já alinhavei, né? Eu costumo alinhavar, mas você pode colocar um marcador. Terminei a segunda carreira com 12 pontos. Vamos para a terceira carreira. Nossa terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Até o final da carreira, um ponto baixo e um aumento. Terminando a carreira com 18 pontos baixos. Terminei aqui minha carreira com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 15 carreiras, sem aumentos nem diminuições,
somente com pontos baixos. Então, da quarta até a 18ª carreira, tô olhando ali na receita, da quarta até a 18ª carreira, nós vamos fazer sem aumentos nem diminuições, 18 pontos altos em cada carreira, ponto alto, ponto baixo sobre ponto baixo, certo? Não é pontos altos, pontos baixos. Então, eu vou fazer essa sequência de 15 carreiras sem aumentos nem diminuições, e aí eu volto aqui pra gente continuar juntos. Então, eu fiz aqui as 15 carreiras, sem aumentos nem diminuições, cada uma com 18 pontos baixos. Chegamos na nossa 18ª carreira. Vamos agora para a nossa 19ª carreira. Na nossa 19ª carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, sempre pegando somente a alça da frente. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Ao final dessa carreira, eu preciso ter 12 pontos baixos. Vou fazer e volto para vocês verem. Terminei aqui a 19ª carreira, fiquei com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a 20ª e a 21ª sem aumentos nem diminuições. Então, nós vamos fazer duas carreiras somente com pontos baixos, cada uma dessas carreiras com 12 pontos baixos. Vou fazer e volto para a gente ver juntos como que vamos continuar o nosso coelhinho. Então, terminei aqui, fiz mais as duas carreiras com 12 pontos baixos, sem aumentos nem diminuições. Terminei aqui, arrematei o fio, cortei e coloquei na agulha, porque agora a gente vai costurar a orelha, primeiro costurá-la e depois costurar no coelhinho, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a orelha, a gente vai dobrar ela ao meio, dobrei. Eu coloco aqui a agulha, passo de um lado para o outro. Passo mais uma vez, deixando o fio aqui para cima. Mais uma vez, da mesma forma. E aí, agora eu vou arrematar, sempre com o fio aqui pro lado de cima da orelha. Vou arrematar, vou fazer 2 arremates. O arremate eu faço assim, ó, quer ver? Eu passo aqui e passo a agulha aqui dentro do círculo. Certo? A orelha vai ficar assim. Eu já fiz a outra. Então, faz a outra igualzinho. Você fez a primeira, corta, dobra e faz essa dobrinha aqui no meio dela, né? Pra dar esse efeito aqui, certo? Então, vamos costurar agora a orelha no coelhinho, tá? Aqui tá o meinho aqui que a gente terminou, que a gente arrematou a cabeça do coelho. Eu vou colocar mais ou menos em linha reta pro lado de cá, ó, tá vendo? Essa eu vou colocar aqui. E eu vou costurar. Eu não prendo com alfinete, porque pra mim, assim, o alfinete atrapalha bastante. Eu, desde os meus primeiros amigurumis, sempre costurei assim. Mas se você precisa, né, de colocar, sente dificuldade, pode colocar um alfinete pra demarcar. E eu vou costurando ela. Como que eu vou fazendo isso? Eu não coloco a agulha bem aqui no final da orelha, eu coloco um pouquinho pra cima. Isso vai ajudar a dar sustentação pra orelha ficar um pouco mais de pé, tá? E aqui embaixo também, eu não coloco bem exatamente onde a orelha termina. Eu coloco um pouquinho afastado, tá? Não muito, né? Mas um pouquinho afastado, um pontinho afastado, ó, tá vendo? A orelha tá aqui, a orelha tá aqui. Eu coloco um pontinho pra cá, ó, tá vendo? Pontinho pra cá, ó. Pra dar sustentação. Isso ajuda a dar sustentação na orelha pra ela ficar de pé. Pergunta, vai ficar de pé totalmente? Não, não vai ficar de pé totalmente. Ela vai ficar... como nas fotos ali que vocês viram, ela vai ficar de pé, mas não vai ficar 100%. Para ficar 100% de pé, você precisa colocar um arame, um suporte dentro dessa orelha. Porém, esses coelhinhos que a gente trabalha, geralmente são dados para criança, né? Então, como que eu vou ter garantias que essa criança não vai se machucar com esse arame dentro da orelha? Eu tenho bastante receio disso.
Portanto, aqui também, ó, a gente tá... Eu passo ainda aqui, tipo, nos dois pra lá, ó, pra ficar mais firme, ó, tá vendo? Passei, atravessei a orelha. Eu prefiro não colocar arame por causa disso. Por causa de medo, assim, de alguma criança se machucar. Porque a criança não tem noção, né? Ela vai pegar, apertar, jogar, e aí numa dessas, aí se o arame solta, por mais que você colocou bem colocado, se o arame solta, pode machucar. Então, eu opto, né, por deixar a orelha assim, ó. Ela fica de pezinho, ó, tá vendo? Ela fica de pezinho, mas ela dá um balanço nela, né? Se você mexer, ela não fica 100% firme, não. Ela fica molenguinha, mas eu acho que é mais seguro. Eu cheguei aqui no início que eu comecei da orelha e eu vou dar mais uma volta da mesma forma, ó. E sempre puxando bem o meu fio. Esse também é um segredo. Eu sempre puxo bem o fio, ó. Cada vez que eu passo na cabeça do coelho, eu puxo ele bem firme, porque isso ajuda a dar sustentação na orelha, tá? Eu tenho um outro coelhinho que eu tenho disponível em PDF, receita paga, ele tem a orelha maior e eu costuro ele da mesma forma, tá? E ele fica com a orelha sustentada assim, mas quanto maior também for a orelha do seu coelho, mais molenguinha ela vai ficar. Eu não coloco arame. A única coisa que eu coloco nas minhas peças é bastão de cola quente para dar sustentação de pescoço ou de perna, né? Alguma peça assim. Mas na orelha eu costumo deixar sem nada, tá bom? Então, eu vou aqui firmando ela bem. Na cabeça do coelhinho aqui até passei demais. Deixa eu voltar. E cheguei novamente ao início. Ó, ficou assim, ó, tá vendo? Chegou aqui ao início novamente. Eu vou arrematar. Com 2 nozinhos, sempre pra ter bastante certeza que tá bem firme. Eu passo dentro da cabeça do coelho, saio com a agulha aqui mais longinho. Puxei. Ó. Cortei o fio. E tá ótimo. Eu vou fazer a outra orelhinha aqui, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? A outra eu faço da mesma forma, eu dou aqui o mesmo espaço que eu dei entre um meio e essa, eu dou entre um meio e a outra. Então, eu vou fazer a outra e volto pra mostrar. Então, terminei aqui, costurei as duas orelhas, né? Ficou assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ficou assim. Elas ficaram bem firminhas, né? Porque a orelha não é muito grande e ele deu bastante sustentação. Costurei os dois bracinhos, fiz o segundo igual ao primeiro, não enchi muito, porque se você encher muito aqui no bracinho, ele fica o braço levantado. Então, coloque pouca fibra aqui, ó, que vai dar certo. Pezinhos que a gente já fez. E agora, nós vamos fazer o focinho dele aqui, que é com a cor branca, certo? Então, vamos fazer o focinho. O focinho a gente vai fazer com a cor branca. Eu tenho aqui o fio Bela na cor branca, código 001 da cor. E eu vou fazer 8 correntinhas agora para iniciar, que esse focinho a gente vai fazer diferente, não inicia com anel mágico. Então, vamos lá. 1, 2, o primeiro aqui eu nunca conto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu vou fazer mais um para subir, 9. Então, eu vou fazer 8 correntinhas mais uma. E aqui eu vou colocar 7 pontos baixos. Então, vamos lá. Um em cada um, né? 2, 3, 4, 5, 6. Gente, é ruim de pegar por causa da câmera, tá? Eu não tenho habilidade ainda. Então, é ruim porque eu tô olhando aqui na câmera pra pegar os pontos, tá? Tô me batendo ainda, porque essa parte ainda não aprendi. São 7 pontos baixos. E aqui no finalzinho, no oitavo, eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto.
eu vou virar aqui o meu trabalho, virei. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar 7 pontos baixos agora pelo outro lado da correntinha. Então, 1, 2, escondendo ali o fio, né? 3, 4, 5, 6, 7. E aqui no finalzinho, no último ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer 2. Então, eu fiz 1. E mais 1. Essa é a nossa primeira carreira. 7 pontos baixos, um aumento, 7 pontos baixos e um aumento. A nossa segunda carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Ponto alto sobre, ponto baixo sobre ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou fazer um aumento. O aumento vai ficar em cima do outro aumento ali, ó. Tá vendo? E eu vou fazer a mesma coisa desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu vou fazer um aumento. Então, 8 pontos baixos e um aumento. Eu vou colocar o alinhavo para marcar o começo aqui, o meu fiozinho de alinhavo, e daí eu volto pra gente continuar. Coloquei o fiozinho de alinhavo aqui só para me marcar. E aqui nós vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, 9 pontos baixos e um aumento, e daí eu termino a minha carreira. Terminei a minha terceira carreira, 9 pontos baixos, um aumento, 9 pontos baixos, um aumento. Terminei aqui, agora vamos para a nossa quarta carreira. É quarta? É quarta. Na nossa quarta carreira, nós vamos fazer 10 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nós vamos fazer um aumento. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, 10 pontos baixos e um aumento, e volto pra gente continuar. Então, terminei a quarta carreira, ficou com 22 pontos baixos, ela, né, todinha, 10 pontos baixos e um aumento, 10 pontos baixos e um aumento. E agora, nós vamos fazer a quinta carreira. A quinta carreira sem aumentos nem diminuições, então, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo, e eu vou terminar essa carreira com 22 pontos baixos. Então, vamos fazer juntos aí, né? Um ponto baixo em cada ponto baixo, e aí a gente dá sequência. Então, terminei aqui a carreira, arrematei, cortei o fio, a quinta carreira, né? O focinho são só 5 carreiras, 22 pontos baixos, sem aumentos nem diminuições. Posso tirar aqui meu marcador, e agora nós vamos costurar no nosso coelho. Posicionei, então, aqui, já coloquei o fio, né? Na linha que sobrou aqui do focinho. Posicionei ele bem no meio aqui dos olhos, estão vendo? Umas 2 carreirinhas para baixo. E aqui sim eu coloco um alfinete, porque senão esse teu focinho ele sai do lugar enquanto você tá costurando, tá? A gente vai encher esse focinho, mas ainda não. Eu costumo encher ele quando a gente tá quase aqui no finalzinho da costura.
tá? Então, ele ficou assim, ó. Essa costura eu sempre deixo do lado de cá, que eu acho que é mais fácil, porque depois a gente vai fazer um trabalhado aqui nele pra formar, né, a bochechinha dele. Então, a gente já usa o mesmo fio. Eu passo esse fio aqui, ó, lá pra dentro pra dar uma escondidinha nessa pontinha. Então, eu puxo lá dentro, ó, e puxei. Tá vendo que a pontinha entrou? Entrou lá pra dentro e escondeu. Então, agora a gente vai trabalhar. Eu coloco bem pertinho, mas bem pertinho mesmo. É diferente da orelha, tá? A gente tem que colocar bem pertinho. Pra não aparecer a linha da costura. Se você colocar muito longe aqui, vai ficar aparecendo, vai ficar feia a sua costura. Então, bem pertinho, e eu saio dentro do ponto. E não precisa puxar tanto como a gente fez com a orelha. Ó, bem pertinho. E sai no ponto. Bem pertinho. Opa, saí de novo, ó, bem pertinho, põe no ponto. E vai fazer isso com toda a volta. Eu vou fazer até a gente quase chegar ao final, essa costura, porque ela é igual, tá? Bem pertinho. Bem pertinho e sai no ponto. Quando a gente tiver chegado aqui, mais ou menos, ó, eu vou voltar pra mostrar como a gente vai encher. Então, eu cheguei aqui bem próximo ao final, ó, tem uma aberturinha aqui, ó, tá vendo? Cheguei em cima do outro olhinho dele. E agora, a gente vai colocar fibra aqui dentro desse narizinho, tá? Não precisa ser muita fibra não, tá? Pouco de fibra pra dar... relevo, né? Assim, pra ficar bonitinho. E aí, puxando bem o fio. Deixa eu pegar assim, que acho que é melhor pra visualizar aqui. Vamos continuar costurando até o final, pegando bem pertinho. Olha, e cuide que eu cuido aqui, ó, sempre na carreira pra ficar bem retinho, ó, tá vendo? Pra pegar esses pontinhos bem retinhos na carreira. Então, continua costurando bem pertinho aqui do focinho, pra não aparecer o fio, que senão fica feio, tá? Vou terminar aqui, daí eu arremato junto com vocês. Terminei de costurar, né? Todinho, ó, ficou assim. Agora, eu vou arrematar, lembram das duas passadinhas? Duas passadinhas. Mas eu não vou cortar o fio, ok? Nós vamos fazer agora aqui a divisãozinha aqui do focinho dele, tá? Arrematei, coloquei a minha agulha aqui, ó, onde eu arrematei, e vou achar aqui bem o meio do focinho. Então, aqui, ó, tá vendo? Bem o meio, puxei. Como que eu vou fazer agora essa divisão que ele tem aqui, ó, tá vendo? Esse movimento que ele tem no focinho. Então, eu coloquei bem no meio e eu vou colocar aqui embaixo, ó, bem no meio também. E vou sair com a agulha lá onde eu entrei. Eu arrumo meu fio bem no meio. E puxo. Aí, eu vou arrumando aqui, se precisa ir mais pra cá, ou enfim. Vou fazer isso umas 3 vezes. Se eu achar que dá pra subir um pouquinho, eu posso colocar a agulha aqui, ó. Eu acho que no meu caso, dá pra subir um pouquinho mais. Então, aqui, ó, eu vou colocar a agulha um pouquinho pra cima. Aí, você vai vendo que é do teu gosto, tá? Coloquei uma carreira pra cima ali. Tem que arrematar aqui. Se você não arrematar aqui, ele vai puxar o focinho todo, tá? Arremata e faz. E lá embaixo, no mesmo lugar. Ele vai ficar assim, ó. Ele fica estranho, né? Quando eu fiz os primeiros, meu, não deu certo. Mas depois, quando você colocar o focinho dele, tudo vai ficar bem legal. Ah,
Outra coisa, se você quer colocar o focinho comprado, aquele de trava de segurança, antes de terminar de costurar e encher, você tem que colocar o focinho aqui, tá? Daí depois você molda ele aqui. Mas a gente vai fazer o nosso de coraçãozinho, né? Então, a gente pode pôr depois. Vou colocar aqui mais uma vez, ó. E vou sair aqui do ladinho agora, porque eu vou arrematar. Puxei. Eu vou arrematar. Eu arremato aqui embaixo, ó, do focinho dele. 2 vezes. Puxo aqui pra dentro o arremate, né? Aqui, ó, quer ver? Vou puxar, ele entrou, tá vendo? Entrou. E aí, eu vou cortar o fio. E ficou assim o nosso coelhinho. O rabinho, então, eu já fiz as 3 primeiras carreiras, que são bem tranquilas. Eu vou deixar aqui, ó, aqui escritinho, né? Mas ela é igualzinho o início que você fez da orelha. A primeira carreira, Ana Mágico, a primeira carreira, 6 pontos baixos. Segunda carreira, um aumento em cada ponto, terminando a carreira com 12 pontos baixos. Terceira carreira, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, terminando com 18 pontos baixos. Então, as 3 primeiras carreiras. Agora, a quarta e a quinta, as 2 próximas, nós vamos fazer normalmente sem aumentos nem diminuições. Então, a quarta carreira vai ter 18 pontos e a quinta carreira também. Vou fazer as duas, vou cortar o fio e vou mostrar como é que a gente vai colocar no coelhinho. Terminei, então, aqui, fiz as 2 carreiras sem aumentos nem diminuições, né? Ele vai ficar assim. Agora, eu vou pegar aqui como se eu fosse arrematar, como se eu fosse alinhavar, ó. Eu vou passando só pela perninha da frente, ó, do meu ponto aqui, ó. E vou pegar em todos os pontos assim, ó, com a agulha, ó. Tá? Só no primeiro ponto. Em todos eles. Nos 18. Nos 18 pontos, vamos fazer isso aqui. Fiz nos meus 18 pontos. Só na alcinha da frente, tá? Na de trás não precisa. Eu vou pegar um pouquinho de fibra, mas bem pouquinho mesmo. Bem, quase nada, ó. Vou colocar aqui dentro. E vou puxar. Fiz o rabinho do coelho. Vai ficar assim, tá vendo? E aí, a gente vai posicionar ele aqui bem no bumbumzinho do coelho, né? Se precisar do alfinete, você põe o alfinete, né? Eu, como costumo não usar alfinete, e vai costurando no coelho. Vou costurar todinho aqui e volto pra mostrar pra vocês. Opa! E volto pra mostrar pra vocês. Não tem segredo, tá? Costura aqui bem pertinho, assim como você costurou o focinho, pegando um ponto aqui do rabinho e um ponto lá no corpinho dele, ó. Gente, eu tô saindo de foco, tá? Desculpa, é que eu não tô acostumada a costurar na câmera, tá bom? Vai pegando aqui bem rente e ali no coelhinho. Vou fazer e volto pra gente ver. Costurei, arrematei, cortei e ficou assim o rabinho. Agora, nós vamos fazer o narizinho dele, que é um coração. O gráfico tá lá no meu Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo, se alguém quiser, né? O gráfico do coelho inteirinho tá lá. Mas a gente vai fazer juntos, tá? A gente vai usar agora o fio fininho pra gente fazer o narizinho dele, ok? Então, vamos fazer o narizinho do nosso coelhinho. Eu tô usando aqui o fio Camila, tá? Da cor escorrente.
da cor 1005. Mas você pode usar qualquer fio compatível com a agulha 1,25 para o narizinho dele ficar bem delicado. Pode ser o Cleia, pode ser um vermelho escuro, vermelho, rosa, tudo vai ficar bom, tá? O gráfico tá lá no meu Instagram, olhem lá que vocês vão conseguir visualizar o gráfico, quem quiser. Vou deixar o Instagram na descrição do vídeo, tá? A receita inteira em PDF lá. Então, vamos lá. Anel mágico. Peguei aqui o meu fio por dentro do anel mágico. Vou fazer bem pertinho aqui para vocês conseguirem visualizar bem. E vou fazer dentro do anel mágico 3 correntinhas, certo? Depois das 3 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos duplos. Então, vamos lá. Pontos altos duplos com duas laçadas, né? Então, vamos lá. Um ponto alto duplo. 2 pontos altos duplos. 3 pontos altos duplos. E na sequência dos 3 pontos altos triplos, nós vamos fazer 3 pontos altos normais. 1, 2, 3. Na sequência, nós vamos fazer um ponto alto duplo. E vamos fazer exatamente o que a gente fez do outro lado, voltando a carreira. Então, puxei aqui o fio, sempre tem que trabalhar em cima dos 2 fiozinhos. Então, nós vamos fazer aqui desse lado 3 pontos altos. 1, 2, 3. E 3 pontos altos duplos. Então, vamos lá. 2, 3. Sempre em cima dos 2 fios, tá? Se você não puxar esse fio aqui e trabalhar em cima dos 2 fios, não dá certo. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou puxar bem esse fio pra fechar o anel mágico. E vou pegar aqui, ó, no meio, ó, tá vendo? Ó, lá no meio. E vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Puxei o fio aqui, eu deixo um fio grande, porque daí eu posso costurar com ele mesmo no nariz do coelhinho e corto. Cortei, já coloquei o fio aqui na minha agulha. Eu vou pegar aqui, ó, remate pra mim esconder e vou passar aqui dentro, ó, tá vendo? Eu passei dentro do coraçãozinho e eu puxo esse arremate lá pra trás, que deu o acabamento do coraçãozinho ficar mais bonito. Esse fiozinho deixa aqui, que depois a gente esconde lá no focinho do coelho. Vou posicionar bem o coelho aqui, ó, e vou costurando. Eu não vou costurando como eu costurei lá, eu faço tipo alinhavos, ó. Dentro ali do próprio coraçãozinho, passo lá pra baixo. E volto bem na bordinha. Eu alinhavo ele mesmo, ó, tá vendo? Pra não aparecer os pontinhos. Cuidem pro biquinho do coração ficar aqui, ó, na divisãozinha ali da boquinha dele, né? Deixa o fiozinho lá, porque se você cortar muito curto esse fio aqui, ele pode desmanchar o coraçãozinho, tá? Então, deixa ali. Ó, passei aqui, ó, viu? Ali uma vez. Não puxa muito também não, tá? Vou terminar aqui de alinhavar o narizinho e volto pra mostrar como vamos arrematar. Terminei aqui, ó, vou arrematar. Aqui, ó, no próprio coração, aqui, ó, pego um fiozinho aqui, 2.
e vou arrematar. Gosto sempre de arrematar 2 vezes. Deixa eu pegar só um. E aí, eu passo esse fio lá pra dentro do focinho, ó. Passo aqui do ladinho. E corto. E esse outro fio que ficou aqui, ó, eu posso passar minha agulha aqui, ó. E puxo ele lá pra dentro. Porque aí eu não corro risco de fazer com que esse fio... se eu cortar ele, eu posso ter problema, sabe? Ele pode desmanchar o narizinho. Pronto, entrou, tá vendo? Entrou. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu bordei a sobrancelha e a boquinha dele, certo? Vamos bordar agora a sobrancelha e a boquinha dele. Coloquei na minha agulha aqui o fio fino, pode ser de bordar ou tipo Cleia, Camila, preto, tá? Na minha agulha, eu vou introduzir a agulha aqui do ladinho e vou tirar ela aqui no meio do focinho, ó, tá vendo? Lá no meio do focinho que a gente fez já hoje. Passo, deixo uma pontinha lá. E vou passar aqui no meu focinho, ó, lá onde eu fiz a demarcação com o fio branco, quando eu costurei o focinho, eu vou passar umas 2, 3 vezes. Eu acho que uma parece pouco, tá, gente? Então, eu costumo passar umas 2 ou 3 para parecer bem essa divisãozinha aqui do narizinho dele. Da boquinha dele, né, do focinho. É ali onde divide, né, o focinho, né, dos animaizinhos. Eu peguei agora aqui na pontinha do meu coração pra ficar bem certinho, ó. Daí ele vai abaixar lá, tá vendo? Peguei na pontinha do coração e peguei aqui embaixo. Passei 3 vezes, tá? Vou passar agora a terceira, mas eu já vou subir com o meu fio aqui pra fazer a sobrancelha dele, tá? Então, eu tirei a agulha aqui de baixo, já passo aqui pra cima, ó, no coelhinho. E o focinho ficou assim. Passei aproximadamente aqui, ó, na penúltima carreira do olho, tá vendo? O fio. E vou passar aqui agora, ó, tá vendo? Pra fazer a sobrancelha. Então, vou passar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Tá ali. Eu vou passar, eu olho aqui o que eu gosto. Eu gosto de uma sobrancelha um pouco maior. E já passo lá pro começo da minha outra sobrancelha, porque a sobrancelha eu passo só uma vez. Tá vendo? Já fiz a primeira. E agora, eu vou olhar mais ou menos na carreira que eu fiz aqui a minha sobrancelha. Eu vou fazer a outra aqui também. Opa, eu vou fazer a outra aqui também, certo? E já passo a agulha aqui, ó, exatamente onde eu comecei, exatamente. Não pode ficar nenhum fiozinho, tá? Tem que ser bem no buraquinho. Passei aqui, ó, ficou bonitinho, ficou do jeito que eu queria. Senão, você pode voltar, tira da agulha e volta, tá? Puxa bem o fiozinho. E amarra aqui, ó. Eu vou dar 2 nozinhos bem firminhos no inicial e no final. Cortei. Até pode dar mais um nozinho se quiser, tá? Uns 2, 3 nozinhos pra ficar bem firme. Agora, eu introduzo aqui minha agulha de crochê e puxo o fio pra dentro. E tá pronto o nosso coelhinho. No próximo vídeo, a gente só vai fazer daí a roupinha deles. Eu vou dar uma opção pra vocês fazer a clarinha, a opção da roupinha de menina. E daí, pra gente bordar aqui o olhinho dela de menina também, tá bom? Então, até o próximo vídeo pra gente fazer a roupinha deles. E daí o nosso coelhinho Clarencio tá prontinho. Aguardo vocês, hein?